Shalom, homens de honra. 1º de julho, vamos lá. Se Jesus fosse escrever uma carta à igreja brasileira, como seria? Vamos para o versículo do dia 1º hoje. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, verso 11. Vamos ver o que fala esse versículo para nós aqui, nos dias de hoje. Vamos lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês escreve-o num livro. Envia-os às 7 igrejas. Sobre o tema, se Jesus fosse escrever uma carta à igreja brasileira, como seria? Primeiro pedacinho do versículo aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus começa revelando sua autoridade antes de corrigir a igreja. Ele lembra quem é. O Senhor soberano sobre o princípio e o fim de todas as coisas. Amém? O que quer dizer hoje esse pedacinho do versículo para nós? Hoje a igreja precisa voltar a reconhecer Cristo como centro. E não as opiniões, tradições ou interesses humanos. Olha lá. Até a igreja tem que colocar Cristo no centro. Não ir pelas opiniões, as tradições ou interesses humanos aqui. Segundo pedacinho do versículo. O que vês, escreve-o num livro. Deus queria que sua mensagem fosse registrada fielmente. Isso nos ensina que a palavra de Deus não pode ser alterada para agradar a cultura. Olha lá. A igreja deve anunciar a verdade, mesmo quando ela confronta o pecado. Sempre tem que falar a verdade, dependente se vai doer ou não. É o princípio de Deus, falar a verdade. Terceiro pedacinho do versículo, envia-o às 7 igrejas. Cada igreja recebeu uma carta específica, porque cada uma tinha virtude e falhas. Então, cada uma tinha as falhas e as suas virtudes. Então, cada uma recebeu uma carta. Da mesma forma, se Jesus escrevesse hoje à igreja brasileira, certamente elogiaria a fé, o evangelismo e a generosidade, mas também chamaria o arrependimento onde houver frieza espiritual, vaidade, religiosidade, falta de santidade e abandono do primeiro amor. Olha lá. Não podemos abandonar o primeiro amor. Tá vendo? Até a igreja, ele mandou as cartas. E cada uma era diferente. Amém? Aplicação de hoje, que nós devemos fazer, nesse versículo de Apocalipse 1, verso 11. A pergunta não é apenas, como seria a carta de Jesus para a igreja do Brasil? A pergunta mais importante é: o que Jesus escreveria para a minha vida e para a minha igreja? Essa é a pergunta. O que Jesus escreveria para a minha vida e para a minha igreja? Antes de apontarmos os erros do mundo, precisamos permitir que Cristo examine nossos corações e não conduza ao arrependimento, à santidade e à fidelidade à sua palavra. Amém? Então é isso. Explicação do versículo hoje. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Se Jesus escrevesse uma carta à igreja brasileira, ele nos confrontaria com a nossa condição espiritual. Ele questionaria: qual é a sua temperatura? A igreja de Laodiceia, como muitas de nossas igrejas hoje, desejava confronto e evitava o confronto.
Ela desejava o confronto e evitava o confronto. Jesus nos desafia a sair de cima do muro, a escolher o caminho da verdade, mesmo que isso nos leve ao confronto com as forças culturais que nos cercam. Não podemos nos moldar ao espírito do tempo, que relativiza a verdade e reconstrói conceitos de sociedade e família conforme os interesses humanos. A carta de Jesus nos lembra de que a verdade não pode ser manipulada. Ele é o alfa e o ômega, a verdade absoluta. Assim como Laodiceia falhou ao se adaptar ao espírito territorial e perdeu a sua força, Jesus nos adverte para não sermos mornos, para não nos acomodarmos com o status quo. Devemos ser uma tocha que incendeia as nações. A igreja brasileira carrega uma missão profética. Somos chamados para ser uma igreja que brilha, e não apenas uma luz, mas uma cidade de refúgio com autoridade para proclamar o reino de Deus. Este é o momento de nos colocarmos como um exército que se levanta com vestes santas, trazendo uma luz que dissipa as trevas. Uma geração forte e ardente por Cristo. Você faz parte da igreja. Você é a igreja. Olha lá. A igreja hoje não pode ser morna. Ela tem que ter o Espírito Santo agindo sobre ela também. Está falando aqui no texto. E nós somos a igreja, eu e você. Nós somos a igreja em movimento. Nós temos que ser essa tocha que ele está falando para nós sermos aqui. Essa tocha acesa que vai incendiar as nações. Temos que levar esse fogo do Espírito Santo às outras pessoas. Amém? Como a igreja tem que ser incendiada também pelo Espírito Santo. A chama tem que se acender nas igrejas também, não pode ser morna. Ele é o alfa e o ômega. O começo e o fim. Ele é soberano. Ele que está dando as ordens. Ele está dando ele deu as cartas. Como falou no versículo, para todas as igrejas. Só que Laodiceia, como muitas de nossas igrejas hoje, desejava conforto e evitava o confronto. Nós temos que ter um confronto para crescer. Andar na palavra já é um confronto. Você acha que Deus não vai deixar de nos confrontar? Não podemos ser mornos. Eu e você hoje não temos que ser aceso. Ter essa tocha, ter essa chama conosco. Como Deus fez com as igrejas. Ele não quer que a gente seja morno. E nem a igreja nossa seja morna. O Espírito Santo tem que agir dentro da igreja. Se tiver que curar dentro da igreja, vai curar. Se tiver que transformar dentro da igreja, vai transformar. E nós somos a igreja, nós também podemos transformar a pessoa aqui fora. Nós somos a igreja em movimento. Temos que ter essa tocha acesa. Como que nós vamos mudar a nação? Depende de mim, depende de você para mudar a nação. Porque nós somos a igreja. A nossa igreja tendo essa tocha acesa. O Espírito Santo agindo lá na igreja onde nós vamos. Nós saímos de lá já com o Espírito fervescente em cima de nós. E nós aqui não podemos apagar essa tocha. Temos que mantê-la acesa para transformar outras pessoas. É isso que está dizendo nosso texto hoje aqui. O nosso devocional. Temos que manter essa tocha acesa. Sempre, diariamente. No nosso culto aos domingos, ou na quinta ou na quarta, não sei, ou no sábado que você vai. Temos que manter essa tocha acesa a semana toda. Porque as pessoas vão ver nós. Vão vir até nós. Nós vamos transformar outras pessoas aí fora. Se nossa tocha estiver apagada, não vai transformar. O Espírito Santo tem que agir constantemente em cima de nós.
como age na igreja. Por isso que ele fala que não pode ser morno. A igreja também não pode ser morna. Às vezes a igreja está deixando o Espírito Santo de lado. Ele quer que volte isso aí. O Espírito Santo agir dentro da igreja. Se tiver que curar dentro da igreja, vai curar. Ah, Alexandre, mas vai assustar a turma. Não tem negócio de assustar a turma. Se tiver que curar lá, vai curar. Se tiver um cadeirante lá e vai levantar da cadeira de roda, é lá que ele vai levantar. Não tem que se preocupar com as circunstâncias que estão ao seu redor. Se tiver um cego lá e a pessoa for lá e curar esse cego, é lá que vai ser curado. E nós também podemos curar outras pessoas aqui fora, porque nós somos a igreja em movimento. Sempre falando 3 devocionais aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Nós somos a igreja. Nós podemos curar as pessoas aí fora também. Amém? Então é isso que está falando aqui no nosso devocional. Não podemos ser mornos. A igreja também não pode ser morna. Laodiceia não queria o confronto. Está falando aqui. A igreja de Laodiceia em Apocalipse 1, verso 11, não queria o confronto. Ela queria o conforto. Nós não podemos... Você acha que Deus não vai confrontar nós? Lógico que vai. Todo dia ele vai confrontar a gente. Diariamente. Nós não vamos ter conforto. Nós vamos ser confrontados. É esse confronto que vai levar nós para outros caminhos, para avançar em outro degrau. É o confronto que vai fazer. O confronto é a nossa prova. Você não faz prova na escola para passar de ano? Você não faz prova no curso de violão que você está fazendo? Tudo tem que provar. Então, esse confronto é a nossa prova com Deus. Se Ele está nos capacitando, está dando todas as estratégias, está falando para nós orarmos, andar na fé, está alinhado com Ele, a prova vai ser o confronto. A hora que chegar o confronto, você tem que ser responsável pelo confronto. É simples. É o confronto que vai fazer nós crescermos. Que é o desafio. Amém? Então é isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. Também está lá no canal do meu YouTube, essas lives todas aí. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu declaro que a igreja brasileira será uma igreja ardente e fervorosa, sem manchas nem rugas, preparada para as bodas do Cordeiro. Que eu e meus irmãos possamos rejeitar a mordidão e viver com intensidade para o Senhor. Encha-nos com o fogo do seu Espírito, para que sejamos luz em meio às trevas e uma referência viva para as nações. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá, eu e você temos que encher com essa chama dele, do Espírito Santo, para ser luz em meio às trevas, em meio aos desafios, em meio aos nossos confrontos, e reverência para as nações, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. É isso, temos que ter essa chama do Espírito Santo conosco, comigo e com você, e na igreja nossa também. Não podemos ser mordidão aqui que fala, rejeitar a mordidão. Que eu e meus irmãos, olha lá, todas as igrejas, nós somos irmãos, dependente a placa, que possamos rejeitar a mornidão e viver com intensidade para o Senhor, olha lá. Está falando para todas as igrejas sair do morno, viver com intensidade, que é para Ele. Eu já falei aqui, a igreja, você está lá, mas é o Senhor que está lá. Você está servindo a igreja que você vai, mas você está servindo ao Senhor. Você não está servindo ao pastor que está lá. O pastor é só um intérprete do que ele está recebendo para transbordar na vida das ovelhas dele lá dentro. Ele só é um intermediário, vamos dizer assim. Ele recebeu a palavra,
A palavra que ele está pregando lá foi para ele primeiro. Depois vem para as ovelhas lá, que está sentado lá, está frequentando o culto, que está acompanhando a igreja, os obreiros, assim por diante, que está envolvido com a igreja. Ele que recebeu primeiro, vem para ele a palavra. Aí ele vai transbordar na vida de outras pessoas lá na igreja. Mas é o Senhor que enviou. Então, quando você está lá, se você serve a igreja, você está servindo ao Senhor, não está servindo ao pastor. Ah, Alexandre, estou cuidando do banheiro. Você está cuidando do banheiro para o Senhor. Ah, eu estou cuidando lá do estacionamento da igreja. Você está cuidando para o Senhor. A igreja é o templo do Senhor. É o templo. Nós também temos o Senhor. Só que nós somos em movimento. Amém? Então é isso. A igreja é o templo do Senhor. Lembre-se disso. Você está lá no templo do Senhor. Tem que abrir seu coração lá dentro para ser transformado, para você trazer aqui fora e transformar outras pessoas. Amém? O pastor é responsável de cuidar ali, mas ele é o intercessor da palavra que ele recebeu para passar para as ovelhas dele lá dentro. Você não está servindo o pastor, você está servindo ao Senhor. Lembre-se disso. Ele fala para nós lermos aqui, nosso devocional, Isaías 60, verso 1 a 3. 60, verso 1 a 3 diz assim, ó, o título é A Glória da Nova Jerusalém. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, sabe? Nasce sobre mim e sobre você, a glória do Senhor. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, sobre mim e você. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Olha lá. As nações, está falando aqui, ó, encaminham para a tua luz, para a minha e a sua luz, porque nós somos a igreja em movimento. E o reis para o resplendor de que te nasceu. Nós somos reis. O que é agora a explicação desse versículo para nós? Isaías 60, verso 1 a 3. Vamos lá. Pelo título do nosso devocional. Se Jesus fosse escrever uma carta à igreja brasileira, como seria? Já começa com uma pergunta. Primeiro pedacinho do versículo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. O que significa isso para nós hoje? O chamado de Deus é para que sua igreja se levante da acomodação espiritual. Olha lá, a nossa igreja, a minha sua, está acomodada no espiritual. Ele quer que nossa igreja saia do comodismo. Jesus diria à igreja brasileira: despertem. É tempo de voltar à paixão. A santidade é o compromisso com o reino, olha lá. Ele não quer que a igreja minha e sua fique morna. Ele quer que fique uma labareda de fogo. Uma tocha acesa, que nem a tocha olímpica. Não apaga enquanto não acaba o jogo. Só que a nossa não pode apagar. Tem que ficar eternamente acesa essa tocha. É ele que está falando as estratégias aqui, ó, no versículo. No primeiro pedacinho do versículo. Está falando para levantar, resplandece, porque já vem a tua luz. Qual que é a luz? A tocha de fogo, o Espírito Santo agindo. Na igreja, agindo em mim e você. Onde nós estivermos, porque nós somos luz também. Lembre-se, nós somos mais semelhantes do nosso Criador. Não é brincadeira. Ainda levanta, dá tempo ainda de agir. Dá tempo ainda. Está falando para mim e para você. Além da igreja, está falando para mim e para você também se levantar. Não ficar morno. Segundo pedacinho do versículo. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha lá, a glória dele vai nascendo sobre mim e você. E a igreja. O brilho da igreja não vem de estratégias humanas, olha lá. Mas da presença de Deus.
Por isso que você está lá, você está servindo ao Senhor, não está servindo o pastor. Quando a glória do Senhor está sobre a igreja, ela influencia a sociedade sem precisar se parecer com o mundo, olha lá. Não se amoldar ao padrão do mundo, das culturas. Romanos 12:2. Não se amolda ao padrão desse mundo. Até a igreja não pode se amoldar ao padrão do mundo. Muitas igrejas estão se amoldando. Por isso que não está tendo essa chama acesa. Ele está falando para nós ter essa chama de volta. A igreja não pode ser morna, ela tem que ser quente, fervorosa, no Espírito Santo. E eu e você também, porque nós somos igreja em movimento. O Espírito Santo tem que estar aceso em nós diariamente. 3. Terceiro pedacinho do versículo. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Vivemos dias de confusão moral, pecado e afastamento de Deus, olha lá. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. O pecadinho e pecadão é uma coisa só para ele. Não importa se eu matar um e você roubar uma caneta. O pecado é igual ao meu e seu. Para Deus. Olha como é forte isso. Não tem pecadinho e pecadão para ele. Pecado para ele é uma coisa só. Amém? Vivemos em dia de confusão moral. Pecado é afastamento de Deus. Olha lá. Você está pecando, você está se afastando de Deus. Quanto maiores as trevas, maior deve ser o testemunho da igreja. Jesus chamaria seu povo a permanecer firme em meio à escuridão. Olha lá. Até na escuridão nós temos que ser firme. Amém? Ele está falando aqui, ó, na explicação. Em meio à escuridão nós temos que ser firme. Porque é Ele que está dando a estratégia para nós, é Ele, o Espírito Santo que está agindo sobre nós. Quarto pedacinho do versículo. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Mesmo em tempos difíceis, olha lá, Deus deseja manifestar sua glória por meio de uma igreja santa, cheia do Espírito Santo e fiel à palavra. Amém? Muitas pessoas estão fazendo blasfêmia na igreja também. Não fala o que a palavra fala. É isso que está falando aqui. O Espírito Santo seja fiel à palavra. Na igreja. Tem que falar a palavra que está escrito na Bíblia. Não pode distorcer nada que está escrito ali. Tem que explicar certinho. E ela tem que ser cheia do Espírito Santo, a igreja. Nós também temos que ser cheios do Espírito Santo. Quinto pedacinho do versículo e último. E os gentios caminharam à tua luz. Uma igreja avivada atrai pessoas para Cristo. Se Jesus escrevesse uma carta à igreja brasileira, ele lembraria que a nossa missão não é buscar fama, mas refletir sua luz para que vidas sejam salvas. Ele não quer fama, ele quer só a vida das pessoas para ser salvo. Que nós sejamos luz, nós já somos luz. Não podemos ser mornos. O Espírito Santo tem que agir. O Espírito Santo agindo, ó, o que vai ser? Uma igreja avivada. Vai atrair as pessoas para Cristo. Está falando aqui. Que os gentios caminharão à tua luz. Olha lá. Nós vamos atrair pessoas para a igreja. Nós vamos salvar vidas. Transformar vidas. É isso que está falando aqui. E qual que é a aplicação para hoje desse versículo todo aqui? De Isaías 60, verso 1 a 3 para nós. Um resumão geral aqui. Se Jesus escrevesse uma carta à igreja brasileira, certamente faria um chamado ao arrependimento. Primeira coisa, se arrepender. No pé da cruz. A santidade e ao despertar espiritual lá. Ele quer que o Espírito seja de novo vivo na igreja. A igreja não foi chamada para se adaptar às trevas, olha lá. Tem muita igreja que está andando nas trevas. Ele não quer que ande na treva, se adaptou na treva. Mas para se levantar, olha lá. Resplandecer e revelar a glória de Cristo, sendo luz em uma geração que precisa desesperadamente do Salvador.
Ele está cuidando até daí, ele cuida de tudo, até da igreja está cuidando. O devocional hoje, ó, 6 meses devocional, 1º de julho. Olha o que ele fala para nós aqui. Para a nossa igreja se levantar, não ser morna, para nós nos levantarmos, não sermos mornos. Nós somos luz em meio às trevas. Nossa igreja também é luz em meio às trevas. Olha o caminhar nosso, como vai para esse ano agora, o nosso devocional. 6 meses. Olha lá. Está falando para nós nos levantarmos. Não sermos mornos. A igreja não pode ser morna. Tem que estar vivo o Espírito Santo. Tem que avivar o Espírito Santo. Tem que avivar em mim, avivar em você e avivar na igreja onde nós estamos. Não podemos se amoldar ao padrão desse mundo. A igreja não pode se adaptar no padrão do mundo. Tem que se adaptar aqui na palavra. Amém? Então é isso que está falando para nós aqui. Esse versículo de Isaías 6, 60, verso 1 a 3. Amém? Vamos avivar. Vamos avivar o nosso templo também, que é a nossa igreja. Com essa chama do Espírito Santo que Jesus está falando para nós fazermos. Vamos partir para o confronto. A igreja também tem que partir para o confronto. Não pode ser que nem a Laodiceia, que estava... Ela desejava o confronto e evitava o confronto. Lá. Ela queria o confronto, mas não queria enfrentar o confronto. Às vezes nós também estamos assim. Não quer inventar, não quer ter o confronto. Nós temos que deixar esse medo do confronto de lado. Temos que enfrentar o confronto. Não podemos ser mornos. Eu e você. Até na oração está falando para nós não sermos mornos. Vamos avivar esse Espírito Santo que está dentro de mim e de você hoje. A partir dessa reta final do ano aqui. Ó. Ainda dá tempo. Vamos avivar o Espírito Santo. Onde nós estivermos. Amém? E a frase final do nosso devocional hoje é essa. Qual é a sua temperatura? Qual é a minha temperatura? Qual é a sua temperatura? É uma pergunta. Vamos refletir. A igreja brasileira será uma tocha para incendiar as nações. Olha lá. É um avivamento que vai acontecer aqui no Brasil. E precisa de mim e de você para ter esse avivamento. Para a gente incendiar essas nações. O Espírito Santo tem que agir. O Espírito Santo agindo em mim e você e na nação, nós vamos mudar esse país. É isso que está falando aqui. Por isso que o Espírito Santo tem que estar agindo. Tem que estar em chama o Espírito Santo. Para a gente mudar. É Ele que nos muda. Ele muda a nossa fisionomia, Ele muda a nossa vestimenta, Ele muda tudo. Nosso alimento. Amém? Ele que cura. Tudo é Ele. O Espírito Santo e o nosso Jesus. Os dois juntos. Amém? Então é isso. Vamos avivar esse espírito que está morno. Ou às vezes está até desaparecido, né? Vamos avivar esse Espírito Santo aí, deixar ele com tocha, aceso com força. Amém? Que o fogo pegue para você e eu incendiar outras nações aí. Que nós somos a igreja ambulante, em movimento. Amém? Então é isso nosso devocional hoje. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família cabeças, plantas dos pés, como fala em Efésios. E quero que Ele blinde você também, cerque você e seus familiares com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar em vocês onde vocês estiverem e em seus familiares.